Olá, sejam bem-vindos a 2 em 1 Satanismo e Letras. Meu nome é Juan e hoje vamos falar um pouco sobre o que seria Deus dentro do satanismo. Não só necessariamente o aspecto monoteísta cristão ou a divindade satânica mesmo, mas o conceito de Deus como um todo dentro do satanismo como um geral. Mas antes de falar desse assunto, fazer aquela coisa sempre que o YouTube necessita que faça, né? Verifiquem a descrição, curtam a página do Facebook, é lá que a magia acontece. Lá tem muito mais posts, eu tô postando sobre os Daimons Goetas, a minha experiência com eles, aos pouquinhos estou postando. E claro, outras coisas a mais, frases, textos que podem ajudar vocês. Que se vocês quiserem, jogo oracular, feitiços, essas coisas, podem verificar na descrição meu link da Via Oraculista no Instagram. E aí, me contatem por lá que eu ajudo vocês, eu posso responder lá, enfim, é meu perfil mais ativo nas redes sociais, é meu Instagram de oraculista, de bruxo. E caso também vocês gostem de música eletrônica, no meu perfil aí na descrição, desculpa, também tem meu perfil para minhas produções eletrônicas, que eu também trabalho com música, tem música satânica lá e tal, então vocês podem verificar caso vocês curtam também, é isso daí. O jabá feito agora, vamos lá. Precisamos dar uma pincelada no que seria Deus dentro do satanismo. Talvez algumas pessoas tenham assistido os 6 nomes principais, o top 6 que eu fiz, ainda esse ano, o primeiro vídeo desse ano, e começassem a se perguntar, mas ele tá falando de Samael, que é aquele que se rebelou contra Deus? Ele tá falando de Lúcifer, que também foi exilado por Deus? Ele falou de Baphomet, que representa Deus também? Afinal de contas, que imagem seria essa de Deus dentro do satanismo? A priori, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara aqui para todos que não sabiam. O satanismo não tem uma mitologia original. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: diferente dos panteões gregos, egípcios, até indígenas ou iorubá, japoneses e tal, que são panteões de deuses que têm milênios de existência, o satanismo não tem isto. Porque o satanismo é uma resposta a algo. Ele é uma religião, uma filosofia criada como resposta e não como causa. Se é que vocês conseguem entender essa analogia. E a resposta não é ao cristianismo como um todo. Claro, meio que conveio de ser o cristianismo, conveio, nem sei se falar. Mas assim, a oposição que o satanismo vem bater de frente é ignorância e alienação. Ele é contra isso. Como eu costumo muito dizer, se os orixás decidissem implantar uma tirania na Terra hoje mesmo, Satã estaria lá para defender os humanos e para combater cada orixá. Por isso que muitas pessoas acham que satanismo é o oposto do cristianismo, mas a oposição é política, a oposição não é de crença. A gente não vai acreditar no diabo cristão. Eu falei isso no top 6 também. Na verdade, eu falei isso num top 6 que eu fiz de falácia sobre o satanismo. Então a gente não vai acreditar naquele molde de que só existe um Deus, de que existe só um criador e ponto final, e que Satã tá indo contra ele porque sim, a ideologia dele tá errada e tal. Tá, dá pra confessar de que existem satanistas com essa visão. É a minha? De jeito de maneira alguma. Porque na visão que eu tenho, e que geralmente eu herdei um pouco do satanismo moderno de Lavey, é que o todo, o Deus como energia cósmica, ele não tem personalidade nenhuma. Deus, na verdade, é apenas uma força. Ele é a matriz de tudo. Pra mim, eu vejo realmente como se fosse a própria força do átomo. Porque sim, o átomo existe em tudo, em toda matéria, em todo estado da matéria, em todo corpo vivo ou morto, existem átomos. Átomos em constantes movimentos que formam as moléculas, que formam células e por aí vai. Então, Deus para mim seria basicamente isso. É uma força que não pensa, uma força que é totalmente desprovida de inteligência e que move o mundo para frente. Há quem considere que é o próprio tempo, há quem considere que é a vida, há quem considere que é a matéria, que é, sei lá, a escuridão, a luz. No meu caso, eu considero que é o tudo. Todo, o nome próprio já diz. Ele é todo. Ele é absolutamente tudo. Tudo, tudo e tudo. E o nada também, porque o nada também é incluso no tudo. Então, assim, eu não tenho essa visão. Geralmente, satanistas também não costumam ter tanto essa visão de que Deus é um ser que é pensante, que até ele tem critério para decidir bem ou mal, que ele condena as pessoas ao inferno e tal. Não. Por isso que existem os deuses. Todos os deuses no mundo, seja de todos os panteões possíveis, responsáveis por seus povos, eles são uma fração deste todo. Por isso que dentro da Cabala, ou às vezes dentro da árvore da vida da nórdica, não da Cabala, né? Nórdica, aí Brasil, ou então na Goetia e tal, muitas vezes tem essa coisa de você clamar ao todo, a força do Deus supremo de todo. Mas assim, é complexo pra mim, porque como é uma figura desprovida de inteligência e de pensamento, é uma força matriz e acabou-se, eu não consigo chamar de Deus. Por mais que eu consiga entender o porquê chamem desse jeito, mas
não acho que é certo. Parece injusto com o título de Deus, porque Deus na verdade é um título, Deus é um nome. Os cristãos chegaram e disseram, só existe um Deus, não existe mais nenhum outro. Então ele se chama Deus com D maiúsculo. Se você colocar com D minúsculo, você vai pro inferno. Mas a questão é que Deus é um título. Existem entidades que conseguem levar esse título de divindade porque prestam culto a eles. Seja Satã, Lúcifer, Odin, Leviatã, Iemanjá, Loki, Cthulhu, enfim, qualquer deus, qualquer entidade, qualquer força a qual um culto é prestado e tem uma personalidade, tem uma força, tem uma vontade, é qualificado como um deus ou uma deusa. Claro, dependendo da polaridade masculina ou feminina da coisa. Mas aí é que tá. A figura de Deus dentro do satanismo, como é que ela existe? Existe a passagem na Bíblia satânica que justamente é aquela que eu sempre realço e sempre ressalto quando alguém vem meter a brava pra mim de que satanismo lavei é ateu. E, literalmente, o livro de Lúcifer, na Bíblia satânica, começa dizendo que é um erro achar que o satanista seja ateu. Porque o satanista, ele pode não acreditar no Deus cristão. De fato, ele geralmente não acredita no Deus cristão. Mas ele não deixa de acreditar em Deus como uma força viva. Vamos dizer assim, o deísmo, como a gente pode nomear de repente. Que é justamente a concepção de que Deus é a natureza. Deus não é uma entidade, não é alguém que olha por nós. É simplesmente a energia da própria natureza, como ela é. Não necessariamente ligada às plantas e animais, mas, de novo, a tudo, ao todo. Então existe essa visão, porque afinal de contas, dentro do satanismo como religião, o Deus máximo de tudo, aquilo que tem que ser cultuado, é você mesmo. Não à toa, no meu altar, eu estou junto com o meu daimon familiar aqui. Porque ele sou eu sou ele. Os dois estão acima de tudo neste altar. Então o satanismo traz essa ideia de um culto a si mesmo, de que você é a maior manifestação de Satã neste plano. E claro, de outros deuses também, caso você cultue outros deuses. Obviamente. Porém, dentro desta visão satânica, nenhum Deus é superior à sua vontade. Eles podem ser mais poderosos, eles podem ter mais idade nesta terra, anos de existência na sua frente, mas a sua vontade é soberana. Isso é o que o satanismo vem dizer. Então, a divindade suprema satânica é você. É a sua vontade. Por isso que, geralmente, o satanista ele joga para o lado, ele escanteia esse conceito de Deus como figura onipresente e onipotente. É porque não faz o menor sentido ele ser onipresente e onipotente, por si só. E também faz menos sentido ainda que ele se manifeste de formas diferentes, a ponto de que essas formas briguem. Ué, não é tudo ele mesmo? Ele está brigando consigo mesmo? Então, assim, para mim é uma concepção ok, de que o todo é uma força e que os outros deuses são manifestações desse todo. Mas ao trazer para dentro do satanismo, eu consigo dizer que é basicamente isso, ou então aquilo que eu falei. É você se cultuar. Porque existem sim vertentes que vêm a acreditar em Yahvé, como o Deus judaico-cristão, né? como uma figura existente que criou o mundo e que estamos indo de contra ele. Mas assim, tudo isso que eu estou falando aqui acaba sendo puramente mitologia. Porque assim, por mais que a gente viva na espiritualidade, mais que a gente tenha conhecimentos de divindades e entidades, a verdade é que esse conhecimento ainda é limitado. Eles não sabem de tudo. Já ouvi de espíritos, tanto de Jurema quanto Exu e Pombagira, eu já ouvi eles dizerem que existe esse outro lado, existe o ascender, o evoluir, se tornar um ser de luz. Mas ao mesmo tempo, eles não sabem ao certo como. Se eles ainda estão nesse plano, eles estão tentando, assim como nós. A única diferença dessas entidades que estão no vento para nós é que nós estamos no corpo, eles não. A mesma coisa das divindades. Eu posso usar o exemplo de Lilith como uma força de poder. Lilith é puro poder. Ela é esta manifestação. É uma força viva. É uma mente consciente. É um símbolo? Também. É um arquétipo? Também. É tudo que o poder possa englobar. A liberdade espiritual, a independência espiritual, o sagrado feminino, tudo isso é Lilith. Mas aí é que tá. Lilith sabe de tudo? Não. Tanto que existem daimons que são especializados em falar de passado, presente e futuro. Nem todos conseguem, porque existem limites para o conhecimento deles também, mesmo para os seres mais divinos, que quem sabe um dia não foram humanos também antes de ascenderem a essa patente divina. Como muitos dos orixás também eram humanos dentro da mitologia, né? Pessoas que ascenderam ao patamar de Deus. Eu acho que na grega também tem um pouco disso, de eles não nascerem já deuses, eles se tornarem deuses. Então também é como nós não nascemos deuses dentro do satanismo, mas nos tornamos deuses de nossas próprias vidas, conforme vamos evoluindo dentro da doutrina. Por isso que esse conceito de Deus que eu sempre estou falando é puramente mitológico e simbólico. Como o satanismo não tem uma mitologia original, ele bebe um pouco da fonte de cada um. E claro, a maior fonte mitológica é o judaico-cristianismo.
Não tem como negar. Porque, afinal de contas, a figura de Satã, como opositora, ela tem que se opor a alguma coisa. Por isso que eu falo que ela é uma reação. Ela não é uma coisa espontânea que surgiu. Satã foi criado da necessidade humana. Da necessidade humana em espelhar a maldade para fora de si. E como essa necessidade rolou? Com as cruzadas. Com a evolução do judaico-cristianismo. Porque dentro das mitologias viking, da mitologia iorubá, da mitologia grega, da mitologia celta, da mitologia mesopotâmica, eles não tinham a figura de um inimigo, de um ser maligno, puro, que expressa todo o mal que tem nesse planeta. Não, cada deus tinha a sua função, cada um fazia o seu papel, cada um trabalhava do seu jeito e todos eram necessários para o equilíbrio do universo. Desde Hades, na mitologia grega, até a loucura e caos... Até o caos e loucura de Loki, que por mais que traía os deuses sempre se aproveitaram das façanhas, das barganhas e de tudo mais que ele fazia. De alguma forma os deuses se aproveitavam. Então assim, foi o judaico-cristianismo que chegou e disse, existe a figura de um inimigo opositor e criou essa figura de Satã. Não que a gente, de novo, vá seguir cristianismo. Não vamos. Eu já fiz o vídeo aqui falando dos 6 nomes satânicos, eu expliquei um pouquinho mais sobre cada causa e tal de Satã, etc. Entretanto, não dá para negar que para a figura de Satã e do opositor não tem mitologia melhor para a gente se espelhar e para a gente se basear do que a mitologia judaico-cristã. Não tem outra melhor. E por que eu digo isso? Porque, afinal de contas, por que eu vou incluir Satã na mitologia grega da vida? Na verdade, como eu falei aqui, que Satã é uma armadura. Então, sim, a figura de Satã ele veste-se em algumas divindades por aí. Pan na mitologia grega, por exemplo, e Loki na mitologia viking, nórdica. Então, assim, são só exemplos. Em outras mitologias, é claro que a força do rebelde vai se manifestar de alguma forma, mas ela não vai ser inimiga. Então é por isso que a gente veste muito essa mitologia, e a gente fala de Samael, de anjos caídos, que a gente às vezes fala de Deus e tal, porque isso é puramente dentro de uma mitologia. A gente não literalmente acredita de que Adão e Eva existiram, por exemplo. Tá, tem doido pra tudo, mas enfim, né? De forma geral, a gente não acredita nisso. A gente não acredita que houve um dilúvio, a gente não acredita que Jesus era o ser divino, o Messias. Não. A gente, no máximo, aceita a figura de Jesus como figura histórica e como um dos profetas, né, que esse mundo já viu. Uma das encarnações da manifestação do conhecimento divino. Do conhecimento desse todo, como eu estou falando. Ou nem do todo, mas de alguma divindade específica. O importante é que, dentro da mitologia satânica, pelo que a gente pode chamar assim, que já disse que não é original, mas o que a gente pode dizer é que alguém usurpou o trono de Deus, de soberano, de todo, de criador. Alguma divindade chegou, assumiu esse posto e está lá até hoje. Nosso intuito em combater ignorância e alienação desse planeta também tem muito a ver com a gente desmascarar essa entidade que está lá. Porque quando a gente fala de ser iluminado, de alcançar a plenitude, o nirvana, o 7º chakra, sabe? E se tornar um ser de pura espiritualidade, a gente está dizendo que a gente já é parte desse mundo. A gente é uma ideia que já está em todo lugar. A gente está em todo lugar ao mesmo tempo. Porque a gente já transcendeu a carne, a gente já transcendeu a mente. Não é que a gente está indo para uma dimensão paraíso que está todo mundo sorrindo, brincando, com asinhas nas costas e por aí vai. Essa não é a nossa crença, tá? Isso não é a nossa mitologia. A nossa mitologia talvez seja um pouco mais de que nossa vida eterna, por assim dizer, está no nosso legado. Claro, existem os conceitos de reencarnações, né? Existem conceitos de vida passada, de vida posterior, só que o satanismo se preocupa com viver o agora e não com viver numa outra vida e nem muito menos se preocupando com a vida passada. Então, dentro do satanismo é o que eu estou resumindo aqui do que seria essa figura de Deus, generalizando, como eu disse. Existem satanistas que têm visões diferentes. E aí, eu também não vou discutir. Porque cada um também cresceu de uma forma, cada um teve suas ciências, cada um teve suas vivências, eu não sei de onde cada um veio, então assim, eu não vou estar julgando por aí. Mas de maneira geral, a gente não considera Deus, aquilo que chamam de Deus, como realmente um ser válido, sabe? Que é onipresente, onipotente, que pensa em alguma coisa e que é cheio de inteligência. Não, muito pelo contrário, ele tem zero inteligência, ele tem zero pensamentos, ele tem zero vontades, ele simplesmente age, é uma força que só vai pra frente, é o ir pra frente, e ponto. Existe uma entidade muito próxima a isso, que é Azathoth, criada ou será que não? Por Harry Phillips Lovecraft, que, né, escritor de terror, o pai do horror cósmico, no qual eu sou um grande fã. E se eu tenho Cthulhu, Lúcifer ficou na frente. E se eu tenho Cthulhu no meu altar, isso não é pouca coisa que significa pra mim. Então, assim, Azathoth pra mim é o que tá mais próximo do que seria Deus. Um ser idiota que criou todo o universo, que não tem a menor inteligência, que está dormindo e que melhor que continue dormindo, porque no momento em que ele acordar,
tudo acabou, absolutamente tudo acabou. Novamente, um análogo para o átomo, que o átomo está lá dormindo de boa, mas se o átomo eclodir, nós temos o quê? Uma bomba atômica. Simplesmente destrói tudo ao redor, não é isso? Então pronto. Falado disso, se tiver alguma dúvida, tirem nos comentários. Comentem aí o que vocês acham de tudo que eu falei, se vocês têm temas para próximos vídeos também. Enfim, compartilhem isso, toda essa coisa que tem para YouTube e me deem essa forcinha aí, caso vocês tenham gostado do meu material aqui. E é isto. Satã abençoe a todos.